A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje sexto domingo da Páscoa. Evangelho de hoje, João capítulo 15, dos versículos 9 ao 17. João capítulo 15, versículo 9 ao 17. E para que possamos meditar o Evangelho de hoje, temos quatro palavrinhas. A primeira, felicidade, oferta, vocação, missão. Para recordar, felicidade, oferta, vocação e missão. Não esquecer dessas quatro palavrinhas, porque vai nos ajudar a meditar o Evangelho de hoje. João capítulo 15, dos versículos 9 a 17, vai nos dizer assim: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticardes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, a fim e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedistes ao Pai em meu nome Ele vos dê. Isto vos mando: amai-vos uns aos outros. Isto vos mando: amai-vos uns aos outros. A primeira palavra qual é? Felicidade. No versículo 11 vai nos dizer assim: eu vos digo isso. O que Jesus nos diz? Vamos retornar ao versículo 9. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneceis no meu amor. E aí, versículo 11. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Ou seja, Jesus não quer que nós vivamos na ilusão, porque o mundo de hoje nos oferece ilusões, nos oferece momentos de prazer, momentos de fama, momentos de euforia, mas depois tudo isso passa, você se encontra só na sua solidão, você se encontra na sua tristeza, na angústia, naquele momento em que você não se sente amado. Jesus disse: não, vem, a tua alegria está em mim, ou seja, permanecei em meu amor, para que a vossa alegria seja plena. Porque Ele não nos criou para a tristeza, Ele não nos criou para que pudéssemos viver de forma cara fechada, emburrada. Não, Ele quer que sejamos felizes, Ele quer que sejamos felizes, mas só seremos felizes de forma verdadeira se permanecer nele, permanecer em seu amor. E aí entramos na segunda palavrinha de hoje: felicidade e oferta, ou seja, serviço. Jesus lá no versículo 13 vai nos dizer assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus aqui nos está dizendo que para que possamos amar de forma concreta, porque devemos ter em mente que coisa é amar. Amar não é só um sentimento. Amar não é sentimentalismo, amar é uma decisão. Eu decido amar aquela pessoa, eu decido estar com aquela pessoa para que eu possa crescer com aquela pessoa, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com a sua chatice, mas eu decido amar aquela pessoa. Assim, Jesus ele nos comunica o seu amor, e aí ele vai nos dizer assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vamos pensar ali na figura da família, do pai e da mãe, que faz de tudo pelo seu filho, que dá a vida pelo seu filho, para que ele possa receber o melhor, para que ele possa ali ter toda a sua estrutura, ter toda ali as oportunidades para crescer, porque os pais querem que os filhos cresçam e prosperem.
mas também não só nesse âmbito familiar, mas também nas nossas amizades. Dar a vida pelo amigo é tu não desprezar o teu amigo, é tu ir ao encontro dele, dar uma palavra de força, dar incentivo, transmitir também coragem, porque muitas das vezes teu amigo pode estar um pouco para baixo, mas tu tem a capacidade de colocar para cima, ir ao encontro daquelas pessoas que precisam, pessoas que vivem hoje em condições lamentáveis. Dar a vida, é oferta, é despojar de si mesmo, é parar de pensar só em si mesmo e ir ao encontro do outro, porque nós devemos recordar que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos a imagem e semelhança, e por isso devemos preservar, devemos cuidar um dos outros. É por isso que Jesus nos diz no versículo 12: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus deu exemplo. Devemos fixar o nosso olhar nele, ver o que ele fez e fazer o que ele fez, seguir os seus passos. E aí, felicidade e vocação. Felicidade, oferta, a terceira vocação. No versículo 16: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Ou seja, não fostes vós que me escolhestes, ou seja, vocês não são bonzinhos e me chamaram, me escolheram. Não, mas fui eu que vos escolhi, porque Ele vê qualidade em cada um de nós, porque Ele vê que nós somos capazes de fazer aquilo que Ele quer de cada um de nós. E aí nós devemos nos perguntar qual era a nossa vocação. Jesus nos chamou porque nós temos uma vocação principal, a vocação de amar. Mas como vou servir essa vocação na minha vida cotidiana? Não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. E aí Ele nos dá a missão: e vos designei para irdes e produzirdes fruto. Produzirdes fruto, que é evangelizar, anunciar a boa nova, anunciar que Jesus veio, se encarnou, ensinou, viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou, mandou o seu Espírito Santo para que pudesse nos dar força a cada dia, a cada momento, nos dar força, nos dar alegria, nos dar capacidade de ofertar a nossa vida, nos dar a capacidade de responder ao chamado e nos dar a capacidade de andar, de ir avante, de ir anunciar essa boa nova, anunciar o Evangelho com coragem, com alegria. É isso que Jesus nos pede. E vos designei para irdes e produzirdes fruto, ou seja, para que possamos ser fecundos na evangelização, possamos levar a mensagem de paz, a mensagem de salvação, a mensagem para que aquelas pessoas possam se sentir amadas, se sentir acolhidas e a partir daí mudar de vida, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Pedir ao Pai em nome de Jesus, ou seja, é pelo nome de Jesus que nós agimos, é pelo nome de Jesus que nós nos movemos, é pelo nome de Jesus que nós temos essa coragem de sair da nossa mediocridade e ir ao encontro daquele, ir ao encontro do outro. Nós devemos ser essas pessoas que sair da nossa zona de conforto para ir de fato evangelizar, para anunciar a boa nova, porque o mundo já nos oferece muitas maldades, já nos oferece muita porcaria e nós somos muitas das vezes só aceitando, calados e não falamos nada. Não, devemos dizer não a tudo aquilo que nos distancia do Senhor e anunciar a sua boa nova. Anunciar o Evangelho, anunciar a conversão, anunciar a mudança de vida, anunciar que precisamos nos reconciliar, precisamos mudar de fato as nossas ações, os nossos comportamentos, para que possamos permanecer com Ele em seu amor. E é por isso que Ele nos chama lá no versículo 15, não nos chama de servos, mas nos chama de amigos, ou seja, Ele é um Deus que se relaciona conosco, Ele é um Deus que está perto de cada um de nós, e Ele se fez homem, Ele se encarnou, por isso Ele nos chama de amigos. Ele quer que nós estejamos perto dEle, e Ele está perto de nós. Essa relação de amizade, essa relação de amizade verdadeira, e só assim, permanecendo nele, seremos felizes, seremos capazes de ofertar a nossa vida, seremos capazes de responder ao nosso chamado, à nossa vocação.
seremos capazes de sair da nossa zona de conforto e anunciar o Evangelho. Porque foi para isso que Jesus nos constituiu Filho de Deus, foi para isso que Ele morreu por nós, foi para isso que Ele nos deu a dignidade de sermos chamados Filho de Deus. E é interessante que na primeira leitura, no livro dos Atos dos Apóstolos, que isso quer dizer que os apóstolos já começaram a sua missão, Atos, ação, Atos dos Apóstolos, vai nos falar Pedro visitando ali a casa de um centurião romano, Pedro que vai anunciar ali a boa nova. É interessante, no versículo 34 vai nos dizer assim: então, tomando a palavra, Pedro falou, dou-me conta em verdade que Deus não faz distinção de pessoas, ou seja, Ele não faz distinção de pessoas. Perante aos olhos de Deus, nós somos todos iguais. E aí interessante, lá no versículo 44, Pedro estava ainda falando estas coisas, ou seja, Pedro estava anunciando ali o querigma, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo desceu sobre os que ouviam a palavra. Os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram estupefatos ao verem que também sobre os pagãos o dom do Espírito Santo era derramado. Olha que graça! Já ali, nos primeiros momentos da primeira comunidade cristã, ali quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles anunciavam a boa nova e o Espírito Santo também descia sobre os pagãos. O Espírito Santo descia também sobre todos aqueles que estavam dispostos a acolher a palavra. É interessante, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. É importante nós estarmos atentos para ouvir a palavra. Devemos ouvir o que o Senhor tem para falar a cada um de nós. E o Espírito Santo desceu sobre eles. Devemos recordar que eles são pessoas pagãs, ou seja, não pertencem ali ao grupo dos judeus. São gregos, são romanos, estão todos ali misturados e são pagãos. E o Espírito Santo desceu sobre eles. Porque Deus não faz distinção de pessoas. Perante aos olhos dele, somos todos iguais. E é por isso que Ele também envia o seu Espírito Santo àqueles que estão dispostos a ouvirem a sua palavra. E é por isso que nós devemos estar também dispostos a ouvir a palavra do Senhor, para que possamos receber cotidianamente o Espírito Santo. E assim dar seguimento à nossa missão, a cada dia e a cada momento. É pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos move. É o Espírito Santo que nos dá essa força, que nos dá essa coragem. E aí nós vemos o testemunho de Pedro. Pedro que era um homem simples. Pedro que tinha negado Jesus, que tinha fugido, que tinha feito ali tudo de negativo. Mas Pedro, depois do evento Pentecostes, ninguém segurava Pedro. Pedro tinha coragem, ousadia, anunciava a palavra. E aqueles que ouviam, o Espírito Santo descia e todos ali recebiam o Espírito Santo. E aí, a segunda leitura nos fala, primeiro livro de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7 ao 10, nos fala assim, continuando sobre o tema do amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Ou seja, todo aquele que ama nasceu de Deus. Ou seja, nós nascemos de Deus. E assim devemos amar as pessoas. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, aquele que só pensa em si mesmo, aquele que trama ódio, que trama vingança, que tem raiva, que tem rancor das pessoas, essa pessoa não ama. Porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por Ele. Olha que belo. Deus enviou o seu Filho único para que vivamos com Ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos Deus, mas foi Ele que nos amou. Olha o que João está dizendo. Não fomos nós que amamos a Deus,
mas foi Ele que nos amou, ou seja, a iniciativa é totalmente dele. É Deus que começa, é Deus que inicia. Ele quer que nós nos amemos uns aos outros. Foi Ele que nos amou e enviou no seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Ele nos enviou o seu Filho para que o seu Filho pudesse padecer por nós, pudesse morrer por nós, para que, pelo perdão dos nossos pecados, que não são poucos, são muitos, temos muitos pecados. Por isso, a partir da leitura da liturgia deste domingo, a partir do Santo Evangelho, que Jesus quer que sejamos pessoas felizes, mas de felicidade completa somente nele, pessoas que sejam capazes de doar a vida em prol do irmão, pessoas que sejam capazes de responder ao chamado que ele nos convida, que ele nos chama para o seu serviço, e capazes e corajosos para a missão. A missão está aí para frutificar, para gerar frutos, para anunciar a boa nova, assim como Pedro, que anunciava, que falava e o Espírito Santo descia sobre aqueles que ouviam. Assim como João, vemos hoje que possamos ser capazes de amar, porque Deus é amor. Se Deus é amor, também devemos amar, porque nós somos filhos de Deus, somos constituídos filhos de Deus. Por isso, peçamos ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos capacite, nos dê esse entendimento, nos dê inteligência, sabedoria, para que possamos, de fato, entender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Peçamos também a poderosa intercessão de Maria, Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, que ela possa interceder por nós, pelas nossas intenções, pelas nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe, Maria Santíssima. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.